Bora falar no vídeo de hoje sobre documentação e itens de segurança para rodar na Argentina de carro. Você chegou no canal agora, eu me chamo Camila e junto do meu marido Rogério estamos em uma longa expedição pela América do Sul. E já estamos fazendo 6 meses na Argentina e resolvemos colocar um vídeo no canal sobre esses assuntos que eu comentei. Então já deixa o like no vídeo para não esquecer e se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo sobre a Argentina, porque 6 meses aqui vão ter vários vídeos. Sobre documentação, as novidades são muito boas. Recentemente, a última atualização do governo argentino diz que não é necessário mais nem o teste de Covid, nem a tradução jurada e nem seguro contra a Covid. Então, atualmente, setembro de 2022, para entrar na Argentina é necessário somente o RG ou o passaporte. O RG ele tem que ser recente. Tem que ser uma foto que dê para identificar. A gente sugere que seja um documento de identificação de no máximo 10 anos para o RG. Outro cuidado muito importante, não é permitido entrar na Argentina com a CNH como documento de identificação, diferente do Brasil. Então, para entrar na Argentina, ou RG ou passaporte. Agora sobre o documento do carro. Para entrar, aí sim você precisa da CNH para dirigir aqui na Argentina. Não é necessário a permissão internacional para dirigir. Bastante gente tem essa dúvida, não é obrigatório. Caso você tenha, lembrando que a CNH tem que estar junto. Documento do veículo impresso. Vou compartilhar um pouco a nossa experiência. A gente tem o documento do veículo impresso, mas com frequência a gente mostra só o documento do aplicativo e funciona. E também o seguro carta verde, que é um seguro obrigatório que é contra terceiros, tá? E é necessário imprimir em um papel verde, por isso o nome carta verde. Vou deixar aqui na descrição do vídeo a corretora dos nossos amigos que são viajantes também, que nós contratamos. O nome da corretora é Picagli Corretora, do Michel e da Débora. E eles também têm canal no YouTube, também viajamos muito com eles na Patagônia. Então, se você estiver vindo para a Argentina, dirigindo o seu próprio carro, é necessário o seguro carta verde. E aí vocês podem fazer a cotação com eles. São os queridos e com certeza vão dar uma super atenção. Falando dos itens de segurança, que são um pouco polêmicos, né? Afinal de contas, às vezes tem muitas histórias de encontros com policiais, às vezes algumas questões aí que eles criam coisas que é necessário levar no carro. Então eu vou falar um pouco sobre o que está na lei, que é necessário, as coisas que nós estamos portando e também a nossa experiência ao longo desses 6 meses por aqui. Então, para que vocês saibam também, que acho que é uma informação importante, eu vou falar um pouco do roteiro que nós fizemos, justamente porque existem algumas outras regiões que elas são sabidamente um pouco mais complicadas e a gente ainda não passou por essa região. E caso a gente tenha um problema passando nessa região, a gente vai deixar fixado no primeiro comentário, caso tenha alguma questão aí que foi abordada pela fiscalização. Bom, coisas que são obrigatórias. Extintor de incêndio, se atente para que esteja dentro da validade. No caso, aqui na Argentina, é necessário portar 2 triângulos. Outras coisas que algumas pessoas dizem que é obrigatório, mas que na prática não está na lei e também nós não fomos cobrados em momento algum. Cambão, o que é isso? É um cabo rígido para reboque. Na lei está escrito que caso você reboque ou seja rebocado, é necessário um cabo rígido. Na prática, a gente anda com uma cinta de reboque. Nunca nos pediram esse cambão, a gente já usou a cinta e não tivemos problema. Algumas pessoas acabam comprando esse cambão para vir para cá, para não terem problemas. A gente não tem esse cambão e nunca nos pediram. Adesivo indicando a velocidade máxima do veículo. Também está na lei que veículos de transporte e veículos de carga são obrigatórios a ter esse adesivo. A nossa recomendação é para as caminhonetes e também motorhomes, seja qualquer tipo de motorhome, que não deixa, no caso, de transportar uma carga, porque está levando ali geladeira, fogão, um monte de coisa que tem dentro de um motorhome, que coloque esse adesivo. Carros tipo hatch, sedã, de passeio, que não são tipo casa rodante e que não são caminhonetes, é desnecessário. A gente não viu esse tipo de carro rodando com adesivo por aqui. Agora, a partir de caminhonete, sim, tem o adesivo, especialmente se essa caminhonete é veículo de carga. Então, tem que ter o adesivo. Outro adesivo que é questionável é o das faixas refletoras.
Nós entramos na Argentina em março de 2022. A gente também pôs as faixas para evitar qualquer complicação e a gente achou interessante colocar justamente para evitar algum problema. Kit de primeiros socorros. Também não tá na lei, mas a gente recomenda, até mesmo porque eu sou enfermeira e eu já ando com kit de primeiros socorros, seja no carro, seja na mochila, seja em qualquer lugar. Então, a Argentina tem lugares, muita natureza, lugares afastados, lugares isolados. Às vezes você tá ali fazendo uma fogueira, brincando com os amigos e entra uma farpa no dedo, enfim, você se machuca. Então, é interessante ter um kit de primeiros socorros de toda forma. E um tal de lençol branco, né? Uma mortalha, que seria ali para, se caso tiver um acidente com vítima, você cobrir o corpo. Também não existe isso dentro da lei, não está escrito isso lá. A gente não viu ninguém transportando isso, nenhum outro viajante que a gente conversou. E basicamente os itens que as pessoas se preocupam é o extintor e os triângulos, que são obrigatórios, o adesivo de velocidade, que é aí para analisar caso a caso, o adesivo refletor, faixa de reboque. Assim, não tá na lei, mas veja, aqui também as coisas são muito afastadas. Muitas vezes você entra uma cidade e outra, um percurso muito longo. Pode acontecer alguma coisa e ser necessário uma faixa de reboque. Então a gente orienta sim que tenha essa faixa de reboque, ou mesmo o cambão, se você se sentir mais tranquilo de portar um cambão, mas já aviso, não foi solicitado para nós em momento algum. Muito cuidado com o engate, é proibido, e também com insufilme muito escuro, tá? Mesma coisa que no Brasil, né? A gente já ouviu relato também de algumas blitz policiais pedirem para tirar o insufilme, aqui na Argentina também. Lembrando que luz baixa é obrigatória também, mesmo durante o dia. E por último, sobre correntes para neve. Elas são de porte obrigatório somente no inverno, em alguns lugares. Nós fizemos uma série de vídeos também sobre esse assunto, então se você está vindo para a Argentina no inverno, assista esses vídeos para você estar ciente da legislação, especialmente na Terra do Fogo. Vou deixar esse vídeo aqui. Felizmente, nós não tivemos nenhum problema com nenhum tipo de policial corrupto, com coisas que eles procuravam no carro a mais. A gente ouviu relatos, sim, de algumas pessoas que tiveram problema na região de Corrientes. Nós não passamos por lá ainda, nós ainda vamos passar por lá. É o nosso próximo trecho. E como eu disse, caso a gente tenha algum problema, a gente vai deixar aqui no primeiro comentário sinalizado para que vocês saibam se tem ali alguma coisa que estão cobrando a mais. Mas fiquem tranquilos porque, no geral, especialmente na Patagônia, é muito tranquilo. Nós fomos sempre muito educadamente abordados, não tivemos nenhum problema. Nunca nos pediram para ver os triângulos, não nos pediram para ver o extintor e nunca nos pediram nada disso. Mas, como está na lei, é de porte obrigatório e caso peçam e não esteja portando, é passível de multa. O que nós sabemos a respeito do insufilme, já foi solicitado para alguns viajantes a tirarem o insufilme porque era muito escuro. E também um amigo nosso foi multado porque não estava com o farol, a luz baixa acesa em rodovia durante o dia. Então, esses são os casos que a gente sabe. Felizmente, a nossa experiência até aqui ela é muito positiva, muito tranquila. E a gente até resolveu gravar esse vídeo para tranquilizar vocês, às vezes, que estão pensando em vir e ficam com um pouco de medo com a questão da corrupção, né, de relatos que houve de viajantes. E atualmente está muito tranquilo e os policiais têm abordado de forma muito pacífica. Não só a gente, como vários outros viajantes também compartilharam a mesma experiência. Falando um pouco do nosso roteiro, nós entramos na Argentina em março de 2022, viemos pelo Uruguai, atravessamos a fronteira de Fray Bentos, descemos até Buenos Aires. De Buenos Aires fizemos uma visita à região termal de Carhué. De lá nós descemos pela Ruta 3 até Ushuaia, fazendo algumas paradas importantes como Península Valdez, Puerto Deseado, Puerto San Julián, Rio Gallegos, até a gente entrar na província Terra do Fogo e descer até Ushuaia. Ushuaia nós começamos a subir pela Ruta 40, passando em El Calafate e El Chaltén. Dali nós fizemos um trecho da Patagônia chilena pela Carretera Austral. Lá nós pegamos um tramo da Carretera Austral e também navegamos pelos fiordes chilenos. Voltamos na Argentina na altura de Esquel, ainda na Ruta 40, passando por El Bolsón, Ruta de Bariloche, Ruta dos Sete Lagos, Vila Langostura, São Martín de Los Andes, até chegar em Malargüe, onde a gente se despediu da Ruta 40. E chegamos aqui onde nós estamos agora, na cidade de Santa Fé.
com direção a Puerto Iguaçu para voltar para o Brasil. Então, como eu disse, já se inscreve no canal, vai ter muito vídeo ainda pela frente para contar esse roteiro que nós fizemos, muita informação legal, muito lugar lindo que nós visitamos. E a gente vai colocando no canal aqui esses vídeos para compartilhar com vocês e, claro, ajudar vocês a planejarem as viagens. Então já se inscreve no canal, não esquece de deixar o like e o comentário também, caso a gente possa te ajudar com alguma coisa no seu planejamento a respeito da documentação e dos itens de segurança obrigatórios para rodar de carro na Argentina. Até a próxima! Tchau!